Olá, eu sou a André, então obrigada por estar aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Por que os homens raramente são bem-sucedidos antes dos 40? A partir da análise de mais de 25 mil indivíduos, descobriu-se que as pessoas que chegam ao sucesso de forma notável raramente o fazem antes dos 40 e, com uma incidência maior, não atingem seu ápice até que estejam acima dos 50 anos. Esse fato foi tão surpreendente que levou o autor a estudar a causa de forma mais profunda. Essa investigação foi realizada por um período de mais de 12 anos. Esse estudo revelou que a principal razão para que a grande parte das pessoas de sucesso não alcancem o sucesso antes dos 40 aos 50 anos é a tendência de elas dissiparem suas energias através de excessos na expressão física da emoção sexual. A maioria das pessoas nunca aprende que o desejo sexual tem outras possibilidades que transcendem em importância a da simples expressão física. A maioria daqueles que fazem essa descoberta chega a essa conclusão somente após perder muitos anos em um período em que a energia sexual está no auge, anterior à idade de 45 a 50 anos. Isso normalmente é seguido pela realização digna de destaque. A vida de muitas pessoas até os 40 anos e às vezes ainda além reflete uma dissipação contínua de energias que poderiam ter sido mais proveitosas se transformadas em canais melhores. As emoções mais sensíveis e mais poderosas são semeadas sem controle aos quatro ventos. Foi desse hábito que surgiu o ditado em inglês "sowing one's wild oats", semear a aveia selvagem, que significa fazer várias coisas excitantes e ter vários relacionamentos sexuais no período da juventude. O desejo de expressão sexual é de longe a mais forte e estimulante de todas as emoções humanas e é exatamente por isso que esse desejo, quando explorado e transformado em ação, exceto a da expressão física, pode levar a pessoa ao status de gênio. Um dos homens de negócio mais hábeis dos Estados Unidos foi franco ao admitir que sua secretária atraente fora responsável por grande parte dos planos criados por ele. Admitiu que a presença dela o elevava às alturas de sua imaginação criativa, de forma tal como nunca poderia experimentar com qualquer outro estímulo. Não faltam exemplos na história de pessoas que atingiram o status de gênios como resultado do uso de estimulantes artificiais da mente, como álcool e drogas. Edgar Allan Poe escreveu o poema O Corvo, influenciado por bebidas alcoólicas. Abre aspas. Sonhando sonhos que nenhum mortal jamais se atreveu a sonhar antes. Fecha aspas. James Whitcomb Riley escreveu sua melhor obra sobre o efeito do álcool. Talvez tenha sido assim que ele viu, abre aspas, o entremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre a correnteza. Fecha aspas. Robert Burns escrevia melhor quando estava intoxicado. Pelos bons e velhos tempos, meu caro, ainda beberemos um copo de bondade pelos bons e velhos tempos. Porém, convém lembrar que muitas dessas pessoas se destruíram no final. A natureza prepara suas próprias poções com as quais as pessoas podem estimular suas mentes de forma segura, para que vibrem em um plano que permita que elas entrem em sintonia com os pensamentos refinados e raros que vêm do grande desconhecido. Nunca foi encontrado nenhum substituto satisfatório para os estimulantes da natureza. Os psicólogos conhecem bem a existência de uma relação muito próxima entre desejos sexuais e incitação espiritual. Fato que explica o comportamento peculiar das pessoas que participam das orgias
conhecidas como reavivamentos religiosos, comum entre os tipos primitivos. O mundo é governado e o destino da civilização é estabelecido pelas emoções humanas. As pessoas são influenciadas em suas ações não tanto pela razão quanto pelos sentimentos. A capacidade criativa da mente é colocada em ação integralmente pelas emoções e não pela razão nua e crua. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estimulantes da mente, alguns deles estabelecidos como tais, mas nenhum, individualmente ou combinado, pode ser equiparado ao poder propulsor do sexo. Um estimulante da mente é qualquer influência que, seja de forma temporária ou permanente, aumenta as vibrações do pensamento. Os 10 maiores estimulantes já descritos são os mais comumente utilizados. Através dessas fontes, pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar, se quiser, no depósito do subconsciente, seja no próprio ou no de outra pessoa. É todo esse procedimento que determina o status de gênio. Um professor que treinou e dirigiu mais de 30 mil vendedores fez a descoberta surpreendente de que as pessoas com alto poder sexual eram as representantes de vendas mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal não é nada mais, nada menos do que energia sexual. As pessoas com alto poder sexual sempre têm grande quantidade de magnetismo. Através do cultivo e da compreensão, essa força vital pode ser aproveitada e usada com grandes vantagens nas relações interpessoais. Essa energia pode ser comunicada aos outros através dos seguintes meios. 1. Aperto de mão. O toque da mão indica de imediato a presença ou a falta de magnetismo. 2. O tom de voz. O magnetismo e energia sexual é o fator que pode tornar a voz colorida ou musical e encantadora. 3. A postura e o porte do corpo. As pessoas com alto poder sexual se movem de modo vigoroso e com graça e agilidade. 4. As vibrações do pensamento. As pessoas sexualmente fortes misturam a emoção do sexo com os seus pensamentos e também podem fazê-lo, se assim quiserem, de forma a poder influenciar aqueles à sua volta. 5. Adereços. As pessoas com grande energia sexual normalmente são muito cuidadosas com a aparência pessoal. Em geral, escolhem roupas de um estilo que combina com a própria personalidade, físico, tipo de pele, etc. Ao empregar vendedores, o gerente com maior capacidade busca a qualidade do magnetismo pessoal como o primeiro requisito para o cargo. As pessoas que não têm energia sexual nunca ficarão entusiasmadas nem irão inspirar os outros com entusiasmo. E o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes na habilidade de vendas, independentemente do produto a ser vendido. A pessoa que fala em público, o orador, o pregador, o advogado ou o vendedor que não tem energia sexual são um fracasso no que diz respeito a serem capazes de influenciar os outros. Some-se isso o fato de que a maioria das pessoas pode ser influenciada apenas por meio do apelo às suas emoções, para que se compreenda a importância da energia sexual como a parte da capacidade natural do vendedor. O chefe de vendas atinge essa posição porque transforma, consciente ou inconscientemente, a energia sexual em entusiasmo em vender. Nessa afirmação pode ser encontrada uma sugestão muito prática quanto ao real significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como deixar o assunto sexo fora de sua mente e direcioná-lo para o esforço de venda com tanto entusiasmo e determinação quanto aplicaria ao seu propósito original, adquiriu a arte da transmutação do sexo, tenha consciência disso ou não.
A maior parte dos vendedores que transmutam a energia sexual sequer tem noção do que ou de como estão fazendo. A transmutação da energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa comum se preocupa em usar para essa finalidade. Aqueles que acham difícil reunir força de vontade suficiente para a transmutação podem adquirir essa capacidade de forma gradual. Embora isso exija força de vontade, a recompensa para a prática vale o esforço. O tema sexo, como um todo, é um daqueles assuntos para o qual a maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante. O desejo sexual é grosseiramente mal interpretado, caluniado e ridicularizado pelas mentes ignorantes e perversas há tanto tempo que a própria palavra quase nunca é usada em uma sociedade fina e educada. Os homens e as mulheres que são conhecidos por serem abençoados, sim, abençoados, com a natureza de grande poder sexual, normalmente são encarados como pessoas que merecem ser observadas, em vez de abençoadas em geral, são chamadas de amaldiçoadas. Muitas pessoas, mesmo na era da razão, têm complexos de inferioridade que desenvolveram devido à falsa crença de que uma natureza sexualmente forte é uma maldição. Essas afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser interpretadas como justificativa para a libertinagem. A emoção do sexo é uma virtude apenas quando usada de modo inteligente, com distinção. Pode ser mal empregada e muitas vezes o é, a ponto de degradar em vez de enriquecer tanto o corpo quanto a mente. Esse capítulo tem como objetivo apresentar o melhor emprego desse poder. Pareceu bastante significativo para o autor a descoberta de que praticamente todo grande líder do sexo masculino, a quem teve o privilégio de analisar, era um homem cujas conquistas haviam sido em grande parte inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta e abnegada, de quem o público pouco ou nada ouvia falar. Em outros, a fonte de inspiração foi atribuída a outra mulher. Talvez tais casos possam não ser totalmente desconhecidos do público. O exagero nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o exagero nos hábitos de comer e beber. Na época atual, que teve início na Primeira Guerra Mundial, é comum o exagero relacionado ao sexo. Essa orgia de prazer pode ser responsável pela escassez de grandes líderes. Ninguém pode se beneficiar das forças da imaginação criativa dissipando-as. Os seres humanos são as únicas criaturas na face da Terra que violam o propósito da natureza nesse contexto. Todos os outros animais satisfazem sua natureza sexual com moderação e com a finalidade das leis da natureza. Todos os outros animais respondem ao chamado do sexo apenas na temporada. A tendência humana é a de declarar a própria temporada de caça. Todas as pessoas inteligentes sabem que a estimulação em excesso, através da bebida alcoólica e drogas, é uma forma de exagero que destrói os órgãos vitais do corpo, incluindo o cérebro. No entanto, nem todas as pessoas têm conhecimento de que o excesso na expressão sexual pode tornar-se um hábito tão destrutivo e tão prejudicial ao esforço criativo quanto as drogas ou as bebidas. Uma pessoa louca por sexo não é essencialmente diferente de uma pessoa louca por entorpecentes. Ambas perderam o controle sobre suas faculdades da razão e da força de vontade. O excesso sexual pode não apenas destruir a razão e a força de vontade, como também levar à insanidade, seja temporária ou permanente. Muitos casos de hipocondria crescem de hábitos desenvolvidos por ignorância da verdadeira função do sexo. A partir dessas breves referências ao tema, é possível ver com facilidade que a ignorância sobre o assunto da transmutação sexual gera, por um lado, grandes penalidades ao ignorante e, por outro, também lhes nega benefícios. A difusão da ignorância sobre o assunto sexo deve-se ao fato de o tema ter sido cercado de mistério e obscurecido pelo silêncio absoluto. A conspiração do mistério e do silêncio aumentou a curiosidade e o desejo de adquirir mais conhecimento sobre esse assunto proibido por lei.
para a vergonha de todos os legisladores e da maioria dos médicos, que por formação são os mais bem qualificados para educar a juventude sobre o tema. Essas informações não são facilmente encontradas. Raramente o indivíduo adquire um esforço altamente criativo em qualquer campo de atuação antes dos 40. A maior capacidade de criar para a pessoa comum aparece entre 40 e 60 anos. Essas declarações são baseadas em análise de um grande número de homens e mulheres que foram atentamente observados. Eles devem ser fonte de encorajamento tanto para aqueles que não conseguem chegar a essa capacidade antes dos 40, quanto para aqueles que ficam assustados com a aproximação da velhice por volta dessa idade. As idades entre 40 e 50 anos são, via de regra, as mais frutíferas. A aproximação dessa idade deve ser repleta de esperança e expectativa ansiosa e não medo e inquietação. Aquele que quiser provas de que a maioria das pessoas não começa a fazer seu melhor trabalho antes dos 40 anos, vai encontrá-las nos registros das pessoas mais bem-sucedidas conhecidas pelo povo norte-americano. Henry Ford não atingiu seu auge de conquistas até passar dos 40. Andrew Carnegie já tinha passado dos 40 antes de começar a colher os frutos de seus esforços. James J. Hill ainda operava um telégrafo aos 40 anos, e seus prodigiosos feitos ocorreram após essa idade. As biografias de industriais e investidores norte-americanos são repletas de evidência de que o período de idade entre os 40 e 60 anos é o mais produtivo. Entre 30 e 40 anos, a pessoa começa a aprender, a arte da transmutação. Essa descoberta normalmente é acidental e com mais frequência do que se pensa. As pessoas que a fazem não têm a menor consciência dela. Elas podem observar que seus poderes de realização aumentaram por volta dos 35 aos 40 anos. Porém, na maioria dos casos, não estão familiarizadas com a causa dessa mudança, ou seja, que a natureza começa a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo entre 30 e 40 anos, de modo que possa tirar proveito dessas grandes forças e aplicá-las em conjunto como estímulo à ação. O sexo isoladamente é um poderoso impulso à ação, mas suas forças são como um ciclone, pois muitas vezes são incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar com a emoção do sexo, o resultado é a serenidade no propósito, estabilidade, precisão no julgamento e equilíbrio. Quem, ao ter chegado aos 40 anos, pode ser infeliz a ponto de ser incapaz de analisar essas afirmações e reconhecê-las por experiência própria? Amor, romance, sexo são todas as emoções capazes de levar as pessoas a níveis de superrealização. O amor é a emoção que serve como uma válvula de segurança e que assegura equilíbrio, estabilidade e esforço construtivo. Quando combinadas, essas três emoções podem elevar a pessoa à genialidade. No entanto, existem gênios que sabem muito pouco sobre a emoção do amor. A maioria deles pode ser encontrada envolvida em alguma forma de ação destrutiva ou pelo menos não baseada na justiça e igualdade perante os outros. Seria possível citar uma dezena de gênios no campo da indústria e das finanças que ignoram de forma impiedosa os direitos dos outros. Parecem ter total falta de consciência. As emoções são estados de espírito. A natureza muniu o homem de uma química da mente que funciona de maneira semelhante aos princípios da química. Sabe-se que, por meio do auxílio dessa ciência, um químico pode criar um veneno mortal ao misturar determinados elementos, embora nenhum deles por si só seja prejudicial em proporções certas. As emoções podem ser combinadas da mesma forma, de modo a criar um veneno mortal. As emoções do sexo e o ciúme, quando combinados, são capazes de transformar uma pessoa em uma besta perigosa.
A presença de quaisquer das emoções destrutivas, combinadas ou não na mente humana, através da química da mente, confere o poder de um veneno que pode destruir o senso de justiça e igualdade. Em casos extremos, a presença de qualquer combinação dessas emoções na mente pode destruir a razão da pessoa. O caminho do gênio consiste no desenvolvimento, controle e o uso do sexo, amor e romance. Em suma, o processo pode ser definido como se segue. É possível promover a presença dessas emoções como pensamentos dominantes na mente, assim como desencorajar a presença de todas as emoções destrutivas. A mente é uma criatura com hábitos. A mente prospera com o abastecimento de pensamentos dominantes. Através da capacidade, da força de vontade, é possível desestimular a presença de qualquer emoção e incentivar a presença de qualquer outra. Não é difícil controlar a mente através da força de vontade. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle reside na compreensão do processo de transmutação. Quando aparece na mente de alguém qualquer emoção negativa, esta pode ser transmutada em uma emoção positiva ou construtiva pelo simples ato de mudar de pensamento. Não existe outro caminho para o gênio além do esforço pessoal voluntário. As pessoas podem alcançar grande sucesso financeiro ou profissional exclusivamente pela força motriz da energia sexual. Mas a história é repleta de evidências de que elas podem trazer, e normalmente trazem, certos traços de caráter que lhes roubam a capacidade de manter ou aproveitar sua fortuna. Isso é digno de análise, reflexão e meditação, pois atesta uma verdade. Conhecimento esse que pode ser útil para todas as pessoas. A falta de conhecimento a esse respeito tem custado o privilégio da felicidade a muitas pessoas, apesar da posse de riquezas. As emoções do amor e do sexo deixam marcas inconfundíveis sobre as características da pessoa. Além disso, esses sinais são tão visíveis que todos que assim o desejarem podem percebê-los. As pessoas movidas pela tempestade da paixão, baseadas exclusivamente nos desejos sexuais, anunciam manifestamente isso para o mundo inteiro, pela expressão dos olhos e do rosto. A emoção do amor, quando combinada com a emoção do sexo, suaviza, modifica e embeleza a expressão facial. Não é necessário consultar um terapeuta para saber disso. A própria pessoa pode observar isso por si só. A emoção do amor traz à tona e desenvolve as naturezas artística e estética de uma pessoa e deixa sua marca na alma mesmo após o fogo ter sido aplacado pelo tempo e pelas circunstâncias. As lembranças do amor nunca se vão. Elas perduram, orientam e influenciam durante muito tempo depois da fonte de estimulação se extinguir. Não há nada de novo nisso. A pessoa que foi movida pelo amor genuíno sabe que este deixa vestígios duradouros sobre o coração humano. O efeito do amor perdura porque o amor é de natureza espiritual. Aqueles que não conseguem ser estimulados para atingir grandes alturas de realização por meio do amor são indivíduos que não têm esperança, ou seja, estão mortos apesar de estar vivos. Aqueles que não conseguem ser estimulados para atingir grandes alturas de realização por meio do amor são indivíduos que não têm esperança, ou seja, estão mortos apesar de parecer vivos. Mesmo as lembranças do amor são suficientes para levar a pessoa a um plano superior de esforço criativo. A principal força do amor pode se desgastar e desaparecer como o fogo que se consome, mas deixa para trás marcas permanentes, como evidência de que passou por ali. A partida do amor muitas vezes prepara o coração humano para um amor ainda maior. É importante que a pessoa se volte para o passado algumas vezes e envolva sua mente com as belas lembranças do amor passado. Isso reduz a influência das preocupações e dos aborrecimentos do presente.
Além disso, é uma válvula de escape das realidades desagradáveis da vida. E talvez, quem sabe, durante esse retiro temporário no mundo de fantasia, a mente possa produzir ideias ou planos que podem mudar completamente a situação financeira ou espiritual na vida da pessoa. Aquele que acredita ser infeliz por ter amado e perdido esse amor precisa deixar de pensar dessa forma. Aquele que amou de verdade nunca vai perder o sentimento completamente. O amor é caprichoso e temperamental. Sua natureza é efêmera e transitória. Vem quando lhe agrada e vai embora sem aviso prévio. É preciso aceitar e aproveitar do amor enquanto ele existe e não perder tempo com preocupações devido à sua partida. A preocupação não vai trazê-lo de volta. Descarte também a teoria de que o amor só aparece uma vez. Ele pode ir e vir inúmeras vezes, mas não há experiências de dois amores que afetem uma pessoa exatamente da mesma maneira. Pode haver uma experiência de amor que deixe uma marca mais profunda no coração do que todas as outras, mas todas as experiências de amor são benéficas, exceto para a pessoa que fica ressentida e cínica quando o amor vai embora. Não se deve ter decepção por causa do amor. E não haveria nenhuma se as pessoas entendessem a diferença entre as emoções do amor e a do sexo. A principal diferença é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que toca o coração humano com uma força espiritual pode ser prejudicial, exceto por ignorância ou ciúme. O amor é, sem dúvida, a maior experiência da vida. Ele proporciona a comunhão com a inteligência infinita. Quando combinado com as emoções do romance e do sexo, o amor pode levar a pessoa a subir bem a escada do esforço criativo. As emoções do amor, sexo e romance são lados do triângulo eterno do gênio realizador de conquistas. A natureza não cria gênios através de nenhuma outra forma, de nenhuma outra força. O amor é uma emoção com muitos lados, tons e cores. O amor que se sente pelos pais ou pelos filhos é bastante diferente daquele que se sente pela pessoa com quem há um relacionamento. Um é combinado com a emoção do sexo, o outro não. O amor que se sente em uma verdadeira amizade não é o mesmo sentido pelo namorado ou namorada, pais ou filhos, embora também seja uma forma de amor. Depois, há a emoção do amor pelas coisas inanimadas, como o amor pela obra da natureza. No entanto, o mais intenso e ardente de todos esses tipos de amor é o experimentado na fusão das emoções do amor e do sexo. Os casamentos não abençoados, com a eterna afinidade do amor, devidamente equilibrada, proporcional e com sexo, não podem ser felizes e quase nunca perduram. Nem o amor, nem o sexo em separado vão trazer felicidade no casamento. Quando essas duas belas emoções são misturadas, o casamento pode provocar um estado de espírito mais próximo do transcendental do que se tem a notícia na face da terra. Quando a emoção do romance é adicionada à do amor e do sexo, as barreiras entre a mente finita do homem e a inteligência infinita são removidas. E eis que nasce um gênio. Como essa história é diferente daquelas geralmente associadas à emoção do sexo. Eis aqui uma interpretação da emoção que a eleva para fora do lugar comum e faz dela a argila na mão de Deus, com a qual ele molda tudo que é belo e inspirador. É uma interpretação que, quando devidamente compreendida, traz harmonia frente ao caos que existe em muitos casamentos. As desarmonias, frequentemente expressas na forma de irritação, podem, em geral, ser atribuídas à falta de conhecimento sobre o assunto sexo, onde o amor, o romance e a compreensão adequada da emoção e da função do sexo existem.
não há desarmonia entre as pessoas casadas. Encerro por aqui esse vídeo agradecendo a sua presença. Se você ainda não deu um like nesse conteúdo, quero te pedir um like aqui, deixa o seu comentário se você tem gostado e aguardo você aqui amanhã ao meio-dia. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.